Aí vai dar pra depois nós vamos cortar. Caramba. Eu vou sempre fazer piada, isso aí vai ser meio que normal, né? E aí tipo, pá, algumas eu vou fazer mais baixo que a minha situação. Mas a gente vai falar, Esse daqui já tá cortando, já tá rolando, né? Esse já vai nos bastidores. Eu acho que esse é melhor você nem entrar nesse. Empreendedores reais de novo aqui, falei pra vocês que eu não iria mais trazer corretores de seguro, então hoje eu trouxe mais um corretor, porque não tinha como não gravar com essa figura. Quem será que tá aqui comigo hoje? Um parceiro de longa data, esse aqui são 30 anos de história, talvez até um pouquinho mais. Rodrigo Lopes, meu parceiro. Garotinho, obrigado pelo convite aí. Ter aceitado estar aqui conosco, né? Rodrigão é um corretor de... Eu falei que a gente tá com 30 anos aqui de amizade, ele deve ter 30 anos de seguro também, porque é um cara que eu acho que ele já nasceu vendendo seguro, né? E é um cara que... Nós já fizemos algumas coisas juntos, mas eu me espelhei também nele quando eu comecei a vender ou comercializar aí planos de saúde, seguro saúde. Mas vou deixar ele contar um pouquinho. Fala aí, Rodrigão, pros nossos quase 1000 seguidores, estamos chegando aí aqui no Monte. Vamos lá. Ó, nós estamos chegando, a produção tá falando. Conta aí pro nosso pessoal quem que é o Rodrigo Lopes. Daqueles que não me conhecem ainda, Rodrigo Lopes, corretor de seguro apaixonado pelo que faço. Pô, escutar essa fera aí, quem já acompanha o Marcelinho sabe o quanto ele gosta de aumentar as coisas, né? Então, ele falar que eu sou uma fera no segmento, sabe que ele tá exagerando. Mas sim, tô há muito tempo no mercado, tô realmente completando aí 2 décadas de corretagem de seguro e já vivi algumas coisas aí. Quando ele me fez esse convite, falei, como não aceitar? Tantos anos de amizade, a nossa amizade começa muito antes da corretagem de seguro. Ele vai falar um pouco mais pra frente, eu não vou dar nenhum spoiler. Você viu que ele já deu alguns vulgos aí, Marcelinho, né? Eu falei, olha, a gente não pode trocar muito essas intimidades, porque a gente conhece muito o apelido, né? Pra começar, quando eu conheci o Rodrigo, ele tinha um topete, assim, bonitão e tal, e eu acho que com os anos ele não conseguiu manter. Ele já me chamou de Marcelinho. Tinha algum outro apelido mesmo na infância? Como é que era? Não, prefiro não falar, prefiro não comentar, porque senão se eu falo, ele vai falar o meu, e aí isso não vai ser legal pra nenhuma das duas imagens aqui. Então, intimidade é uma merda? Intimidade é uma merda. Papai, mas cara, obrigado mesmo, eu que agradeço convite. mesmo, de coração. E seu convite é praticamente uma intimação. Ele tava até curioso, pô, me convida logo pra ir nesse negócio, porque ele tá me ensaiando, também tá me enrolando já pra esse bate-papo, já pelo menos uns 2 anos já. Talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? Rodrigão, um fera do seguro, né? Já tá isso aí, cara, chovendo no molhado 20 anos, nenhum profissional fica tanto tempo se não tiver qualidade. Eu tenho o prazer de conhecer o Rodrigo empresário e também tenho o prazer de conhecer o Rodrigão como amigo. Mas como nosso intuito aqui é falar de empreendedorismo, né? Cara, eu tive uma vida difícil, por isso que eu tô meio acabadinho, então, mas eu só tô com 40. Eu conto essa piada em quase todos os episódios. Você também tá com 39 anos, correto? 39. Mano, começou muito cedo. Como que foi essa história? Quando que você decidiu falar assim, mano, eu não quero ser CLT e eu quero ser empresário? Como que foi essa história aí, Rodrigão? Tem uma história, eu e o Marcelo vai se cruzar essa história há muito tempo, que a gente é amigo de infância. Eu lembro de algumas vezes a gente ter pego ônibus para ir trabalhar. Ele trabalhava numa lanchonete. Essa história tá boa ainda. Volta um pouco mais ou não? Não, também acho que não devemos expor. Não tem problema, mas a gente começou antes. Isso, quando a gente ia trabalhar de ônibus, a gente já era bem sucedido. Já tinha empreendido, já tava empreendido. Mas então, já que ele tá abrindo a Tubaína te lembra o quê? O que era? Cara, bicicleta. A gente trabalhava no Lava Rápido junto. Eu já fui, inclusive, chefe dele. Ai, é importante que se diga isso. Dinho, um abraço pro Dinho. Manda um abraço pro Dinho. O Dinho, cara, eu encontrei com ele esse tempo atrás, não mudou nada esse homem, mas eu era o gerente e eu inclusive contratei. O engraçado do Marcelo
é que eu já arrumei alguns trabalhos para ele. Conta e a quando história. ele foi me arrumando um trabalho, eu já arrumei trabalho. A gente já trabalhou junto no Hospital Ipiranga, de office boy e tal. Então, a cada trampo trampo é foda. Segue aí, mano. Não tem eu não. Trabalho que a gente... A cada trabalho que eu ia, eu acabava sempre numa oportunidade. O Marcelo... Chamava? Ajudava? Pô, Marcelo, ó, tem essa oportunidade. Então, chegamos a, inclusive, trabalhamos junto num despachante, no... Finado Mongol, né? No Finado Mongol, inclusive. Meus sentimentos aí pra toda a família. Foi um cara que acolheu nós dois. Gente boa, gostava de uma bola, né? E era apaixonado. Mongol. E... eu vou ter que entrar, infelizmente, pegar esse gancho, que o Marcelo, infelizmente, as únicas duas pessoas que achavam que ele jogava melhor do que eu, infelizmente, Há controvérsias. não está mais aqui. Saudades, inclusive, do Mongol e do Lopes aí, que foram dois caras que tiveram uma importância grande na nossa infância. Esses caras tiveram, nem eles talvez partiram sem saber o quantas crianças ali, o quantas eles ajudaram no bairro, quantas coisas ruins eles afastaram ali a gente. E infelizmente não estão mais aqui para poder, mas os familiares estão e eu tenho certeza que... Um abraço aí pro Bruninho, pro Ricardinho. Ricardo. Os parceiros de longa data. Aí você arrumava uns empregos pra mim. Aí uma vez eu arrumei um emprego pra você. Tá sacanagem, bicho. Pô, eu trabalhava da onde? O que eu fazia? Eu cuidava de coelho, rapaz. Aí eu falei, ô Rodrigão, tem um trampo, sei lá. Acredita se ele foi ou não. Cara, eu assim tive que refugar porque assim, não era um tratamento do coelho, eu não tenho nada contra, inclusive, se tiver alguém assistindo que faça. Que a galera do agro aí do negócio é o que mais esse Brasil tá precisando. E você vê como que as coisas são, né, brincadeiras à parte. Hoje, a gente tava numa reunião, e era até com o Anzai, que é um dos parceiros nossos, o seu Benjamin, que era o dono da Criex, o irmão do Anzai trabalhou pra ele, cara. Olha que mundo pequeno, né? Você vê esse negócio? Isso só reforça uma teoria que eu tenho, que é, cara, o mundo é muito pequeno. Não dá nem pra falar que Mogi é pequeno, é um mundo muito pequeno. Só pra você ter uma ideia de ilustrar, o Gustavo, chamo de Guteba, é um rapaz que a gente, aqui de Mogi, a gente se encontra muito pouco aqui em Mogi. Eu acho que eu só encontrei o Guteba aqui em Mogi 2, 3 vezes, aos anos todos que eu conheço, vai ser muito. E aí uma vez eu estava na Indonésia, do outro lado do mundo, parece mentira essa conversa, mas se o Guteba for marcado aí, ele pode confirmar. Do outro lado do mundo, quem olha atravesso do outro lado da rua, Guteba. Então olha só, tem um exemplo de como o mundo é pequeno, não é Mogi é pequeno, não, o mundo é pequeno. Fui encontrar o cara do outro lado do mundo. Mas vamos seguir aí. Bom, mas legal então, cara. Brincadeiras, resenhas à parte, né? Isso é legal, porque a gente é amigo, nós já ganhamos dinheiro junto, já perdemos dinheiro junto, já fizemos negócio junto, já concorremos em outras coisas, né? Quando a gente era pequeno, não vou te contar quem a gente zoa muito dessa situação, mas... Sem gato. Não precisa cortar não, que é meu parceiro de longa data. Mas vamos voltar aqui. Então, cara, chegou lá um momento que você falou assim, eu quero ser meu patrão, velho. Como é que... O que você viu, velho? O que rolou? Puta, Marcelo, eu acho que no fundo, eu tava refletindo isso porque eu peguei minha carteira de trabalho, tava até falando de uma mudança que eu tive que fazer agora, com essa era digital, e aí eu tive que levar bastante coisa lá pro escritório e achei minha carteira de trabalho. E tava bem escondido, inclusive. E eu me dei conta que eu nunca tive nenhum registro na minha carteira. Já tivemos, aí você viu que a gente tem uma história longa, uma trajetória longa de trabalho, mas eu nunca tive nenhum registro em carteira. Porque no fundo, minha mãe depois me comentou, falou, pô, que a gente já vendia, que quando mais novo, com 8, 9 anos, eu já vendia algumas coisinhas de pulseira de crochê que fazia Então eu acho que aquele instinto já vem desde pequeno. E aí a gente foi melhorando isso, foi aprendendo, tive excepcionais mentores aí, pessoas que me ajudaram muito a essa questão, porque o empreendedorismo tem um pouco disso também. A gente acha que o empreender é só o ímpeto de empreender. E eu acho que talvez isso seja a chama mesmo, a fagulha que vai te levar para esse mundo, mas depois você vai entendendo que ele é tão complexo quanto ou quanto você vender. Eu uso a máxima de que quando você é um CLT, você vende sua hora para alguém, e vender a sua hora para alguém também requer muito compromisso.
Que é uma espécie de empreendedorismo Sim, também. também. Ela Porque acaba empreendendo isso, só que no dentro de do uma- negócio dos outros. O Geraldo Rufino fala uma frase que eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecê-lo, que quando a melhor forma de você se formar um empreendedor é você empreendendo no teu emprego. É você gerando o resultado na empresa no qual você atua hoje. Se você fizer isso bem feito, isso significa que quando você fizer com a tua empresa, vai dar tão funcionar. certo, porque não faz muito sentido. Se você não dá muito certo como CLT trabalhando para os outros, não sei se vai mudar muito quando você começar a trabalhar para você também. Então, já veio ali meio que um DNA. A sua mãe já fazia algo, então, teoricamente, vamos dizer que já existia ali uma relação e com o decorrer do tempo você... Cara, é isso. Só a questão do DNA que talvez não, porque minha mãe não era empreendedora. Mas ela por uma necessidade, talvez, de momento Por ali, uma- alguma coisa que você viu no negócio. Tanto é que não era, que isso é legal que você tenha puxado nesse ponto, que foi durante muito tempo a grande discussão da minha casa lá, até algumas eventuais rotas de colisões que a gente tinha, porque minha mãe, quem era eu? Óbvio que sem nenhum julgamento, minha mãe, eu sei que a importância dela era que eu fosse feliz, né? Que eu tivesse resultado na vida e que eu não passasse nenhuma dificuldade. E nesse momento, quem era o melhor, a pessoa mais estabilizada na minha casa era o meu irmão, Ronaldo, meu irmão mais velho. Playboy, é o Playboy. Vou trazer ele aqui também. Também traga ele aí. Ele acabou depois com o tempo, então ele é prova que dá para você se forjar depois de empreendedor. Então minha mãe olhava para aquilo e eu lembro que eu escutei, nossa, foi motivo de muitas discussões em casa, porque ela olhava para o meu irmão e falava, pô, meu irmão entrou como office boy dentro de uma empresa de fraldas aqui de Mogi e saiu como encarregado do compra. Então meu irmão já tinha carro zero, meu irmão já estava comprando com pouca idade, já estava comprando seu apartamento e o Rodrigo ainda estava querendo ser jogador de futebol. É a parte que eu falei para você que era uma parte ruim. Mas você vê, né? Isso já era um conceito já formado de geração, né? Sim. Você já carregava, as pessoas carregam isso, né? Do bom emprego, né? Na realidade, a educação, não que a educação não seja fundamental, só se muda muitas situações através da educação, né? Eu tenho pra mim que, cara, a gente sempre brinca aí que as pessoas devem fazer faculdade, têm que buscar, desde que elas realmente queiram e entendam que vai ter algum negócio legal lá. Mas, cara, bacana que dentro da sua própria casa, então, tinha essa questão da comparação, e aí são situações, né, que levaram, mas... E aí você chegou lá com seus 18 anos, que querendo bater essa bola ainda, era mais ou menos ali, não tinha espaço lá, porque tinha uns caras lá que era um pouquinho... Ele ficou bom de bola depois de velho, né? Isso aí não tem como negar. E aí, cara, quando que você falou assim, cara, é seguro, ou, tipo, mano, é isso que eu quero pra minha vida? Tá aí uma palavra que não combina com empreendedorismo, segurança. Qualquer um de vocês que estejam olhando para assistindo esse vídeo e falar que quero empreender e segurança são duas palavras que eu acho que andam na contramão. Eu acho que você tem que ter sim, entender o que você quer fazer, escolher aquilo que você faz bem. Essa frase é uma frase antiga, mas ela pode ser repetida. Se você for o melhor naquilo que você faz, você pode escolher qualquer que seja a profissão e empreender em qualquer que seja o cenário de crise, não crise, que você vai ter resultado, porque você vai entregar resultado. Então, mas não vai ter a segurança. A dificuldade de ser empreendedor no Brasil, e muitas pessoas eu vejo ao longo desses 20 anos aí empreendendo, a gente vai entrevistando e é impressionante a quantidade de pessoas talentosas, às vezes, que tem conteúdo, tem condições, tem bagagem, mas a pessoa busca uma segurança que colocaram na cabeça dela e ela poderia estar, às vezes, voando voo muito mais alto e ela ficou presa aí, colocaram uma bola ilusão, de ferro, né? na ilusão da suposta segurança. Zona de conforto, então, né? Zona de conforto. Realmente, cara, empreender, a única segurança ou a única certeza que você tem no empreendedorismo é que você não tem certeza nenhuma, né? Mas, cara, então, só pra gente poder fechar nessa parte, isso é um fato, né? Pegando esses feedbacks que são fantásticos, mas aí você chega lá com seus 18 anos,
Foi 18? Foi com 16 anos. Com 16 16 anos eu começo a estagiar numa corretora em Guarulhos. Eu começo a estagiar Foi em Guarulhos? Advantage, o nome da corretora, inclusive do Jorge, é o dono da Advantage, ela existe até hoje. Foi um cara também que me ensinou muita coisa, ele está entre os mentores aí que eu tive, embora foi muito rápido, foi um estágio de um pouco menos de um ano. E ele me apresentou o que era seguro. Mas você vê que legal, né? Porque coincidências, falam que a mente da gente é um tema que eu acho que também o Marcelo pode acrescentar nas pautas dele, o poder da mente da gente, o quanto a gente pode atrair coisas boas e também coisas ruins, dependendo da energia que você está emanando. Quando eu já tinha entendido, eu desisti logo de ser, eu acho que essa foi uma grande felicidade que eu tive. Eu aprendi rápido que eu não tinha o talento necessário para ser um profissional de futebol. E aí eu já entendi que eu queria ser outra profissão. E aí uma profissão que eu gostava muito era bancário, gerente de banco. Porque eu entendia, falava, pô, quem manda na cidade? Quem é os caras que, né, que tem respeito na cidade? É o padre, o prefeito e o gerente do banco. O padre para mim não ia dar muito certo. Nós somos do interior, né, galera? Prefeito muito menos. Eu falei, pô, gerente do banco. Mas ele aqui tem. Marcelo Montes, velho. E aí eu peguei e falei, bom, gerente de banco. Nesse meio tempo, eu começo a estagiar nessa corretora de seguro, certo? Em Em Guarulhos. Que tá a uns 30 quilômetros aqui de Mogi. Isso. E ela nem é tão longe, não era uma cidade longe, ela é uma cidade perto, só que ela é meio contramão. Agora parece que tem um ônibus, mas na época não tinha, então tinha que ir de fretado, a logística era muito ruim. Mas assim, foi um ano de muito aprendizado, assim, um ano que eu tive contato com a área de seguros e eu escutei uma frase que aquilo ficou martelando na minha cabeça, que depois que eu aprendesse seguro, eu não ficaria desempregado nunca mais na minha vida. Eu falei, pô, isso aí me fez sentido. Interessante. Me fez sentido, Marcelo. Aí no dia que eu falei, pô, se eu ficar bom nisso aqui, eu não fico desempregado mais nenhum. E como eu já cheguei a ver, inclusive minha mãe, algumas vezes, até chorando no sofá de casa, porque eventualmente tinha perdido seu emprego, tinha perdido aquela segurança que tinham colocado na cabeça dela. Eu falei, pô, eu não sei, mas desempregado eu não quero ser. Então, se isso aqui vai me garantir, eu vou ficar bom nisso aqui. E assim foi feito. E aí comecei, aí um dia era aniversário de Guarulhos, eu estava de folga, mas aqui em Mogi estava funcionando, e eu passei numa corretora aqui de Mogi, o nome da corretora é Ecos, do Bruno também, que é um cara que eu também aprendi muito, também tenho grandes lições com ele. Que está até hoje no mercado. Até hoje no mercado, ele virou agora advogado, acho que hoje ele está mais na área de advocacia do que que é um caminho que parece meio comum, porque agora eu acabo de descobrir que meu parceiro também... Terceiro semestre de direito, fala com o doutor aqui. A gente faz tudo errado no seguro, aí ele quer fazer direito. Cansado de fazer errado, eu resolvi fazer direito. E aí a gente pega ali, encurtando essa história, e eu bato na porta lá da corretora, uma corretora legal, que tem até hoje, a estrutura ali na Praça Xangai. Me apresento, falo que trabalho numa corretora de seguro, mas que para mim a logística estava muito ruim, se eu tinha espaço ali naquela corretora. O Bruno me recebeu, o dono da corretora me recebeu, entendeu? Me pediu umas cartas de referência, eu consegui apresentar e me colocou para trabalhar. Mas a coisa foi muito rápida. No dia seguinte eu já estava me desligando de Guarulhos lá, já tinha pedido a minha baixa lá em Guarulhos e comecei aqui. E aí você vê que há coisas ruins, às vezes, que a gente pensa que são ruins naquele momento, porque eu tinha 16 para 17 anos nessa época, ele me levou para a área comercial e sem nenhuma garantia, por isso que não tem... Eu falo assim, ó, se eu vender, eu tenho. Se não vender, não tenho nada. Essa é a parte boa. Isso é uma coisa... Eu sei que eu fiquei um tanto quanto chocado, porque querendo ou não, eu ganhava R$365 como estagiário e eu achava que aquilo ia me fazer falta. Mas eu fiz Porque isso daí, os 300 e poucos reais, né? Pra gente, que a gente tem algo em comum, que, cara, nós fomos criados praticamente por nossas mães, né? Eu sempre brinco com uma história aqui, que o cara pergunta, cara, qual que é o seu maior motivador, né? Eu falo, cara, meu pai. Aí os caras falam, não, é porque seu pai que eu falo, não, ele foi embora, eu tinha 12 anos, deixou nós no cavalete, nós tivemos que sair correndo. E aí, é lógico, né? É uma brincadeira nisso daí, tá? Honrar o seu pai e sua mãe em todos os momentos. Mas realmente, pra nossa geração, que, cara, desde moleque tinha que trabalhar pra ajudar em casa mesmo, velho. Então, tipo, é um ato de coragem. E aí que vem o outro ponto do empreendedor. O ato de coragem.
Não, sem sombra de dúvida. É mais uma semelhança que eu e o Marcelo carrega aí, essa questão do familiar aí. E aí, maravilha, aí eu fiz um cálculo rápido, né? Eu falei, bom, quantos seguros eu teria que vender para suprir esses R$ 365, que era um salário mínimo aí, estamos falando de muitos anos atrás, era o valor de um salário mínimo. E eu, assim, fui muito feliz, porque eu entrei no momento certo, porque se eu não ganhasse dinheiro naquele momento ali, por isso que eu tô falando, aquilo ali naquele momento foi muito ruim, foi um choque para mim, porque eu já tinha me desligado da empresa, eu fui comunicado que eu não teria salário somente no momento, no dia que eu já me apresentei no novo trabalho, mas foi a melhor coisa, porque aquilo ali, começou ali minha trajetória, ali eu comecei a ser forjado a essa parte da venda, essa parte de criar resultado, de criar o teu próprio, e muito cedo, né, com 17 anos, talvez um pouquinho menos ali, de 17 anos, e isso vai se formando ali naquele momento. Então você vai vendendo seguro para seus amigos. Os 100 mais, né? Os 100 mais, faz o 100 mais. E aí você fica nessa corretora quanto tempo? Você tá com 16 para 17? Eu fico 16 para 17 até 19. 19. 19 Só que aí anos. eu creio, não sei, mas eu tô deduzindo que algo interessante aconteceu quando você estava dentro dessa corretora. Porque eu costumo brincar que o sangue aqui é vermelho. E o seu? O que pode ter acontecido aí nessa? Nessa hora acontece um evento, e aí lembra quando eu comentei sobre a nossa força mental aí, nossa energia. Essa corretora começa a prestar serviço para o Bradesco, para o Banco Bradesco. Então, ou seja, não sei se todo mundo sabe, mas eu acho que se acompanham o Marcelo, devem saber que a parte de corretagem de seguro do banco, do Bradesco, ela é terceirizada. Então eles colocam corretores de mercado para atuar dentro da sua agência. E aí essa corretora recebe essa oportunidade, porque já era uma corretora tradicional, era uma corretora grande, isso acontecia muito naquela época, essas boas oportunidades não apareciam para corretores menores, então elas apareciam para corretores maiores, que tinham mais visibilidade. E o corretor já era um corretor estabelecido, já era um corretor que tinha a sua própria carteira, ele não ia doar o seu tempo, ele não tinha mais condição de doar seu tempo para ficar dentro do banco. E aí me faz a oportunidade, me joga essa oportunidade. Fala, Rodrigo, você não quer atuar lá dentro das agências, lá no Bradesco tá me querendo? Eu falei, eu era o melhor do paciência, porque eu não tinha, imagina, um menino de 17 anos, não tinha carteira de cliente nenhum, ficava aí, não tinha rede social como tem hoje e tal, não dava nem para fazer, o agendamento era na caneta mesmo. Eu lembro que, cara, eu passava boa parte do meu dia não fazendo algo próximo do nada, porque não tinha para quem ligar, eu já tinha ligado para os poucos contatos que eu tinha, eu já tinha ligado para todos. E eu falei, bom, é a minha oportunidade. E fui. E de fato foi mesmo, minha oportunidade profissional, ali eu dou um grande salto, ali eu começo a conviver com uma galera, com um pessoal mais rico intelectualmente falando, uma galera que me ajudou muito a me formar como um profissional, e dediquei, né, mas isso é uma coisa legal. Por essa passagem, que aí algumas pessoas vão falar sobre sorte, aí não sei se tem essa questão aí, eu tenho escutado. Defina a sorte aí então. Sorte foi. Sorte é o que o preguiçoso. Não, cara, eu achei uma mais conveniente. É o que o preguiçoso usa para justificar a sua preguiça, cara. Porque nesse exato momento, porque por essa cadeira mesmo, essa oportunidade que eu tive, ela não foi dada só para mim, ela foi dada para mim e para mais uns 2 lá da corretora, certo? Eu era inclusive o mais novo deles e consequentemente tinha menos oportunidade lá, mas aquilo sabia que podia mudar minha vida, então eu me dediquei àquilo ao máximo possível. Eu lembro que eu não tinha tempo ruim para nós, era fazer aquilo acontecer. Eu só trabalhava com 2 possibilidades, dar certo ou dar certo. Esse cara, você fala essas coisas e que traz pro dia de hoje, que é o que eu adoro. Não existe plano B, parceiro. É plano A, mano. Dá certo ou dá certo. É o plano A, é o skin in the game. A pele tá em risco ali. Você vê, né? E isso há 20 anos atrás, pô. Show de bola. Aí você entra no banco lá. Outra coisa que você falou que é muito interessante. Começou a andar com pessoas que sabiam mais do que você, cara. Você se vai... Mano, as pessoas têm medo, né? Às vezes quer ser eu sou o bonzão e eu não vou falar que... Cara, eu acho que... Como é que você se desenvolve mais se você não andar com pessoas que sabem mais do que você, cara? Sabiamente, Papai do Céu, quando foi construir a gente, né? Foi fazer o ser humano, ele fez a gente com
2 ouvidos e uma boca. E quando você tem a oportunidade de estar próximo de pessoas que têm uma vivência, teve uma criação, teve um treinamento melhor do que o seu, você tem que saber reconhecer e você tem que... Esse eu acho que é um dos segredos, se é que existe um segredo. Hoje eu vivo uma vida bem confortável, devo tudo, aliás, a profissão que eu escolhi. Mas eu carrego comigo essa característica de sempre estar perto ou querer estar perto de pessoas melhores do que eu, para que eu possa sempre estar aprendendo. E quando eu falo melhores, não estou falando melhores em todos os aspectos. Às vezes você tem uma função, por exemplo, que talvez a sua função pode ser de gerente, mas você tem o menino vou falar exemplificar, redes sociais. Hoje um estagiário de rede social conhece mais do que o CEO de qualquer empresa, e não tenha dúvida disso. E aí, quando eu tô falando isso, eu tô falando, pô, às vezes eu ficar mais próximo dele ali, eu ficar me abastecendo de informação. Você falou o estagiário da rede social aí, o maior filmmaker da região. Não, tem só um segundo, porque tem um outro que é parceiro meu também. Os dois, mais velho, os dois melhores. A hora que falou rede, ele tá só aqui com a cabeça, é isso aí. Mano, mas pô, cara, que bacana. E agora me fala uma coisa, então, pra banco, tô ali, aproveitei a oportunidade, cara, plano A na cabeça. Só que você olha por uma hora e fala, calma aí, mas eu ainda tô prestando serviço pra esse cara. Como é que vira e... até só pra entender, a sua primeira empresa, pra gente sintetizar a história nessa questão, curso. SUSEP, é isso? Tirou o SUSEP? Aí eu preciso falar um trecho, quando eu tava na Ecos, inclusive, tava começando a formar minha carteira de cliente, não tinha fixo nenhum, como eu já disse. E eu tinha que assumir um compromisso, porque eu me formei na escola, no 2º grau, tal, terminei no Chicão, e não tinha dinheiro para fazer faculdade, por razões meio óbvias. Só que eu vi que o curso da Funenseg tinha um custo de R$300. Era a mensalidade do curso, era um curso ministrado na ocasião. O curso da Funenseg é para tirar... Para tirar é o documento que você precisa para atuar como sendo um corretor titular de qualquer corretora. E ele custava R$300. Naquela ocasião eu tinha uma motinho, uma Bis. Eu tinha conseguido comprar uma Bis. E eu falei, cara, R$300 era o que o Bruno pagava pro motoboy entregar as apólices de terça e quinta na corretora. Então o motoboy só trabalhava 2 dias lá e ele ia entregar as apólices na casa do cliente. Aí eu pedi essa oportunidade pro Bruno, eu falei, Bruno, tem algum problema para você? Se eu pegar, eu tenho a moto aqui e tal, e o valor que você paga pro motoboy é a mesma do valor do curso lá de São Paulo. Tomara que o motoboy não esteja vendo agora. Mas faz parte do processo. Faz parte da do oportunidade. processo. Enxergou, né? Ele poderia muito também falar, Bruno, não dá pra você me pôr no banco lá pra mim, não. Isso é fácil tudo. E aí... Derrubou o motoboy. Já o motoboy tomou uma pedalada aí, ó. E aí eu recebo o Bruno mais uma vez me ajuda nessa questão, me dá esse trabalho, então de terça e quinta eu entregava as apólices, e aí isso conseguiu me garantir, eu tive a segurança que precisava para fechar esse curso em São Paulo. E assim foi feito. Esse curso hoje ele é até dado em Mogi, mas na ocasião só... E aí esse curso ia presencialmente? Presencialmente. Todos os dias? Todos os então dias. Você é Mogi, um cara que não tinha o dinheiro. Exatamente. Então, tipo, cara, não é por acaso, né? Teve um esforço aí, saiu daqui... Aí é o fator sorte. Esse é a sorte aí. Porque eu lembro que quando eu comecei a fazer esse curso, os corretores que atuavam comigo nessa mesma corretora, como disse, uma corretora grande, corretores que já estavam lá, inclusive, há mais de 10 anos. Tinha corretores ali que já estavam nessa corretora há mais de 10, seguramente. Todos eles são, inclusive, bem-sucedidos hoje, eu tenho contato com todos eles, estão super bem hoje. Mas eu acho até que eu puxei um pouco dessa fila, porque depois que eu fiz, coincidentemente, uns 6 ali passaram a fazer esse curso também. E fui para São Paulo... e tiro a minha SUSEP. Aí eles me falavam, quando eu estava indo para o curso, que eu tinha que sair 5 horas da tarde daqui para poder dar tempo. E eles pegam e me falam, pô, por que você está tirando sua SUSEP, cara? Para que você vai tirar a sua SUSEP? Eu falei, cara, você não tem nem carteira de cliente ainda, né? Qual o sentido disso para você? Eu falei, bom, primeiro 2 coisas. Primeiro porque eu quero ficar bom nisso aqui. E não tem outra maneira de ficar bom do que você estudar esse segmento. Então, aquilo já fazia sentido por mim só por aí. E eu falei, e daqui a pouco pode ser que surja uma oportunidade, deixa essa SUSEP, nem que eu coloque ela na gaveta, mas uma hora a oportunidade pode acontecer. Mais uma vez a mente. A gente dentro do banco, surge uma oportunidade para assumir uma outra agência.
para isso precisava ter o quê? Já desvinculado. Já desvinculado. Uma Aí- outra agência, você mesmo como... Exatamente. Aí para eu poder assumir uma agência como titular. Lá eu era um preposto da corretora do qual eu atuava. E ali eu vi uma oportunidade, o Crepaldi, que era o superintendente da ocasião, viu o tanto da minha dedicação, isso é importante dizer, não é por acaso, o quanto eu me dedicava, e ao ponto de ele falar, pô, tem uma outra agência aí, você tem o perfil, tô vendo o trabalho que você está fazendo, os números estavam sendo entregues. Cara, e para 20 anos atrás, dentro de uma companhia, cara, nós temos uma gratidão imensa pela Bradesco, mas pode colocar um moleque, né, teoricamente, Sim. né, e aí, cara, você tem a sua definição de sorte, que é, pô, fantástica, e eu gosto também da questão da sorte e a junção da competência que tinha naquele momento com a oportunidade. E aí foi. Isso. E aí foi isso. E ali começa a minha empreitada no banco, no Bradesco. E ali eu começo realmente minha vida mais em carreira solo, tal. Isso durou 2 anos, essa passagem pela Ecos. Muito acabando, o Bruno tenho contato com ele até hoje. Foi super ético a relação. Hoje, quando a gente saiu, quando eu falei, vou voar com as minhas próprias asas, isso foi muito bem gerenciado lá. Então, isso é importante. Isso, manter as portas abertas também, eu acho que eu deixaria para um recado para vocês também. Uma dica. Façam isso como uma dica, porque esse mundo é muito pequeno. Não sabe, né? Dá muita volta. Então, muito cuidado com as portas que vocês fecham na carreira de vocês. Achando nunca mais porque vocês acham que dessa vocês água, nunca vão mais beber. vou beber dessa água. Porque esse mundo é redondinho. Então, eu procurei sempre fazer isso. Eu procurei sempre nos lugares no qual eu passei, sempre deixar minha porta aberta, porque eu não sabia o dia de amanhã. E isso... Show de bola. que é E uma coisa Rodrigão, mais. então assim, ali foi a entrada, cara, foram depois mais 20 e poucos anos de Bradesco. Aí eu acho que você o vídeo já, ele vai ficar, não, mas a história é legal, porque pegou como começou, cara, você se consolidou dentro da, né, e não foi só com a Bradesco, porque aí a corretagem abriu possibilidade de escritórios, de parcerias de sucesso, né, e eu sempre brinco aqui, que tipo assim, eu como empreendedor, eu errei muito mais do que eu acertei. Mas os acertos que eu tive, teoricamente, supriram os meus erros. E aí o que eu queria perguntar para você, porque, cara, você chegou a ter aí várias agências da Bradesco, equipes grandes, né? Hoje, vou deixar depois você finalizar com essa questão de status e tudo mais. Quais foram os seus principais acertos dentro da companhia, assim, ou do empreendedorismo que te jogaram a patamares maiores, assim, que te der... Porque não só em questão, talvez, de grana, mas também de outras situações, assim, que você poderia contar. Bom, eu acho que essa questão, eu já falei, da questão de manter as portas abertas, se relacionar. Eu tive a oportunidade, eu tive o prazer e a honra de trabalhar com o seu Moacir Teixeira, que ele falava que o nosso maior patrimônio é o nosso relacionamento, né? Nosso maior capital de giro, inclusive, ele falava. Eu não entendia muito bem essa frase no começo, mas depois eu passei a entender o quanto as pessoas que você vai se relacionar podem, no futuro, te ajudar para você fazer. Contextualizando isso, o que acontece? Eu assumo a agência do Bradesco e aí eu começo a lembrar de uma série de pessoas que trabalharam comigo, mas continuavam buscando segurança. E eu tinha, naquele momento, a segurança que eles queriam ter. E aí, para mim, foi relativamente fácil. Por quê? Porque eu estava com a oportunidade, tinha trânsito entre essas pessoas que eu sabia bem quem eram os bons profissionais e tinha para entregar aquilo que eles queriam, que era a segurança. Dito e feito. E aí, receitinha do sucesso. E aí, a gente começou a pegar algumas agências. Tem uma característica que eu também acho muito importante para qualquer empreendedor, é sempre pensar no seu negócio no médio e longo prazo. Isso eu sempre fiz, isso eu sempre fui muito, se dá para usar essa palavra, encanado, assim. Eu sempre fui um cara que eu falava, mas esse meu negócio vai estar de pé daqui 1 ano? Vai estar de pé daqui 5 anos? E saber aproveitar bom momento. Isso é uma coisa também, tô emendando. Questão do cavalo passando a baixada, tem que saber que... E é cíclico, assim, eu não conheci nenhum profissional, não conheci nenhum profissional e nenhum empresário que ele não teve altos e baixos.
O alto e baixo faz parte, então saber aproveitar o seu bom momento, porque assim, não tenha dúvida de que vai vir um momento ruim. Você só não sabe quando, mas ele vai vir. Ele pode demorar para uns, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, telhado se conserta enquanto está sol. Não se conserta telhado quando começa a chover. Eu vejo alguns empresários aí que acabam cometendo alguns erros, porque eles esperam o telhado começar a chuva vir para querer consertar o telhado. E aí a coisa não vai dar muito certo. Nesse caso, eu acho que é uma característica que tem que ser desenvolvida pelo empreendedorismo, pelo empreendedor, é sempre analisar como que esse mercado vai estar. Diante disso, nesse gancho, eu vejo que o mercado naquela ocasião estava pedindo força, os corretores eram cada vez mais vistos ali como força. Tá. Eles tinham que ter força. Força que significa, traduzindo isso para quem não trabalha, quanto mais produção você tivesse. Então, se você tivesse mais produção, você teria mais oportunidade. Isso não mudou tanto no cenário Bradesco. Ainda isso é presente na maioria dos segmentos, mas no Bradesco, depois de 10, 12 anos, isso meio que inverteu. Eu posso falar isso um pouco mais para frente. Cara, fantástico essa parte e é uma história bonita, né, cara? É uma história legal, como as outras que estiveram aqui também com a gente. E hoje, parece que o senhor andou, né, já... A gente sabe que a nossa geração, ela vai empreender, só que ela acaba empreendendo em várias frentes. Alguns negócios são conectados, e quando eu falo conectados, se vem à cabeça, o que o senhor anda fazendo hoje? Lembrando essa palavra. Hoje a gente teve um desafio aí, na verdade eu estava com um pouco de problema na minha vida, eu falei, vou arrumar alguns problemas aí, porque a corretora depois de um certo tempo ela se estabiliza e ela começa a andar com as próprias pernas, as pessoas já te conhecem, então a coisa fica mais fácil de você cuidar. E aí, pensando de novo lá na frente, a gente sabia que esse mercado do digital ia chegar, e eu comecei a entender, eu falei, cara, o que eu faço hoje? Qual que é o meu grande trabalho hoje como corretor de seguro? É ensinar as pessoas a fazerem. É um orgulho que eu carrego sem falsa modéstia, é que nesses 20 anos aí eu tenho pelo menos uns 10 corretores que hoje são corretores aí formados na cidade, são corretores bem sucedidos inclusive, então isso quer dizer, a gente fez um bom trabalho de treinamento, a gente fazia um trabalho legal de treinamento, até porque eles estão super bem hoje aí no mercado até hoje. E a gente fazia bem, eu falei, então eu ensino bem. Se eu ensino bem, essa transferência de know-how, ela está sendo feita bem sucedida, vamos chamar assim. Por que eu não vou franquear isso? Num dado momento, cruzo no meu caminho uma franqueadora, eu queria trazer, inclusive, um nome forte de uma corretora para Mogi, e aí eu vou visitar uma franqueadora em São José do Rio Preto. Fiquei encantado com aquele modelo, o modelo de negócio de franquia é um modelo muito legal, que me encantou, porque a franquia é você entregar o seu know-how, que é aquilo que eu já gostava de fazer, que é aquilo que eu já percebia que eu fazia relativamente bem. Aí ele falou, por que não vamos franquear isso? E assim foi feito. Criamos o Grupo Conecta Seguros, é uma franqueadora muito jovem ainda, um desafio que eu ainda... Se eu tenho um débito na minha carreira ainda profissional, eu acho que eu ainda não dediquei o tempo que eu precisaria para o Grupo Conecta, mas ele está andando, então isso mostra que a gente fez bem o trabalho de estruturação, porque os franqueados que a gente tem hoje na rede estão tendo resultado, certo? Mas eu acho que eu poderia estar um pouco mais longe se eu tivesse dedicado. Mas nesse meio tempo, já tinha 20 anos, como a gente já falou, acho que eu estava um tanto quanto cansado e arrumamos também, entrei junto com mais 3 amigos, mais 4 amigos. Já era um suspense, não vamos entregando assim, legal, então você estava 20 anos lá, cansado, porque... Você fala no começo, deixa entender que a questão do zona de conforto é um lugar que nenhum empresário pode achar que tá. Porque você mesmo falou, uma hora vai chover, nós não sabemos quando, né? E aí, cara, você vai, chega uma hora que precisa dar aquela paradinha pra dar uma molada no machado, né? Porque senão ele não tá cortando na mesma proporção. E aí você entendeu isso, vem o Grupo Conecta, e aí é uma franquia, tá sendo, né? Agora tá diversificando e tá expandindo e tudo mais. A franqueadora nada mais é do que você pegar todas as suas boas práticas. O que a gente fez? A gente pegou tudo que eu aprendi, tudo que deu certo
colocamos isso num único produto, Isso é legal, enlatamos esse isso é legal. produto. Por isso que a gente vai até forçar um pouco mais nessa questão da franquia. Porque o seu know-how de 20 e poucos anos está enlatado. Então essas cabeçadas que a gente dá por muito tempo, teoricamente hoje tendo uma franquia, o cara não vai cometer, porque já passou. Então essa é a parte que quem quiser procurar o Grupo Conecta, cara, vai lá, pode estar pegando O produto está na prateleira, então, mas como o Marcelo falou, é exatamente isso. É como se você tivesse a chance de comprar um produto que carregasse uma história positiva, uma história que não dá para dizer que não deu certo, e você recebesse isso, esses 20 anos aí, de uma maneira mais compilada, e você pudesse explorar isso da melhor maneira possível. E agora sim, então, né, o corretor bem sucedido, virou franquia e tal, mas o garotinho não desistiu do futebol, né? Ele gosta da resenha, E aí apareceu uma outra oportunidade aí pra dar uma viravolta nessa história toda, e aí são negócios que, cara, depois de um determinado período de carreira, né, e um determinado sucesso atingido, te dá a possibilidade também de tentar outras frentes, outras coisas, diversificar isso daí. Aí sim vem o que aí, o jogador? O jogador, agora, cara? Agora pode falar? Não tem Agora pode deixar... Não, já faz um convite também. Nesse meio tempo aparece uma oportunidade, me junto com mais 3 amigos ali, a gente pega e fala, pô, vamos montar uma arena. Era um segmento que a gente já entendia que estava crescendo demais. Mesmo na época do banco, eu já escutava essa história do entretenimento. E depois, um mês retrasado, eu vi que a XP, inclusive, abriu uma arena também. Eu falei, olha, mais um motivo de você estar antenado às tendências de mercado. Mas essa arena, o que é? Uma arena... É uma arena de beach sports, são esportes praticados, beach tênis, futevôlei, vôlei de praia. É como se você tivesse uma quadra de areia, é uma quadra de areia, onde você pode fazer qualquer prática, ao invés de estar na praia. 2 anos de pandemia, a turma não querendo mais ficar em casa, a saúde sendo comprometida, então a gente já imaginava que esse mercado voltaria depois da pandemia com muita força. E realmente não estávamos errados, é um mercado pujante, é um mercado que tem muito para ser explorado ainda. E aí, cruza no meu caminho, a gente vai essa ideia. Zona de conforto não é uma coisa que combina muito. Falar, pô, a gente tá quase sem problema nenhum. Deixa eu pegar mais essa aqui, vamos pra cima. Pegar, mas eu precisava também, eu acho que é o que nos motiva. O empresário também, ele acaba tendo um cansaço, não é um cansaço físico, as pessoas confundem, às vezes, a cabeça de um empresário, porque o funcionário, muitas das vezes, ele vai para sua casa, ele consegue, muitas das vezes, desligar do trabalho. O empresário, na maioria, pelo menos os bem-sucedidos que eu conheço, a cabeça do cara não para, da pessoa não para nem um minuto. Então você é consumido mentalmente. Eu tive até dificuldade quando eu recebi o convite, estava vindo para cá e tal, fui pegar terno. Meu terno estava até embolorado, pra você ter uma ideia de quanto... Eu pensei que ele ia chegar aqui com uma raquete e tal, calção, todo pá, jogador, ele chegou aqui de camisa, eu falei, eu falei, pô... Me deu uma moral mesmo, hein? Eu falei, vou lá, tá na estica. E você é bom nesse negócio aí? Cara, olha, não dá pra dizer que eu sou, não. Eu tenho me dedicado bastante. Mas aí eu vou você sabe tá que você puxa uma coisa, um gancho legal? Eu vejo muita analogia no esporte do empreendedorismo. Eu vejo, e aí eu explico. Toda vez que eu começo um esporte, a praticar um esporte novo, eu vou sempre até o meu limite. Eu vou me forçando ali, eu vou vendo onde que eu errei. Você perde uma partida, por exemplo, ou seja, qualquer que for o esporte que você vai. Se você vai surfar, por exemplo, você tem que sempre ficar reparando, se você quer melhorar, nos seus erros. Às vezes eu tenho mais atenção aonde eu errei do que ficar, às vezes, falando do que eu acertei. Isso é uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o empreendedor. O empreendedor, ele tem essa... Eu recomendo que tenha esse foco no erro. Porque o que você fez de certo, às vezes a gente fica... O ser humano, às vezes, é um tanto quanto o empreendedor, o ser humano é um tanto quanto vaidoso e ele quer que as pessoas fiquem falando dos seus acertos. Eu até brinco com a minha equipe, que eu falo, olha, eu não tô aqui para falar o que vocês acertaram. O que vocês acertaram, vocês já sabem que está acertado. O resultado do acerto já está aí. A gente tem que focar onde a gente errou. E aí, o esporte é exatamente isso. Então, se é que dá para dizer que eu tenho aprendido alguma coisa no futebol, que é o esporte que eu tenho praticado hoje,
que eu sou um cara mais focado na onde eu errei do que aonde eu acertei. Se eu conseguir corrigir, eu vou ficar cada dia, falam que eu sempre vou ser um dia, vou ser melhor do que eu era ontem. Show de bola, cara. Então, Fantástico. tem uma analogia legal aí. Saber fazer essa autoanálise, né? Você focar no erro ali, né? Ninguém quer errar, mas, cara, saber que nem eu falei, pra mim é fato que, não só pra mim, acho que como da maioria, os erros sempre serão maiores do que os acertos, mas normalmente os acertos acabam suprindo os seus erros. Digão, estamos indo para a parte final, aqui nos Empreendedores Reais, todo mundo que vem traz aquela frase, né? Você já soltou umas 10 agora até aqui, mas, cara, se você tiver a última que ela fala, pô, Marcelinho, me chama de Marcelinho, talvez ele me chama de Gengibre, eu não vou falar os apelidos dele e tal, mas que frase que você, tipo, cara, fala, pô, essa aqui eu gosto, essa fala comigo, essa daqui é algo legal. Vou colocar uma frase lá na tua arena, gigante. Na tua arena. Pensei que você ia falar na tua lápide, né? Não. Eu pensei que ia viver... Ninguém vida, pô. Você sabe que quando... Isso eu vou falar algo que eu não sei se eu poderia falar, mas ele já tinha me cantado essa bola. Você já pode falar o que você quiser. Ele já tinha me cantado essa bola que era para eu criar uma frase. Só que por incrível que pareça, a frase quem arrumou foi ele. Mas por que foi ele? Porque eu repito tanto aquela frase. Ele falou, pô, você fala uma frase e tal, que eu vou deixar até ele falar, já que ele que tem a credibilidade da frase. Mas ele falou, pô, então é uma coisa que eu acredito mesmo, não é uma frase pronta, porque eu poderia buscar no Google uma frase pronta e trazer aí. Mas... Pra quem não sabe pra onde vai, meu amigão, qualquer caminho serve. Essa daí ou não? Exatamente. Eu escutei esse cara falar isso aí várias vezes. Cara, porque pra mim isso me representa demais. Eu acho que a pessoa que hoje não sabe exatamente pra onde ela quer ir, ela vai ficar perdida. A chance de ela estar indo pra trás, a chance de ela estar indo pro lado. Eu, particularmente, todas as vezes que eu fico um tanto quanto perdido, os meus resultados vão pra lona. Então essa frase realmente, cara, me carrega. É muito legal mesmo. A gente sempre também costuma dizer lá assim, às vezes é melhor você estar parado, olhando para a direção certa, do que estar 1000 por hora correndo pro lado errado. Digão, Dona Patrícia e as meninas, como é que estão? Tudo bem? Beijão para elas. Beijo. Inclusive a gente vai viajar daqui a pouco, elas estão lá já na ansiedade e tal. E, cara, conta aí pro nosso público como é que o pessoal te acha aí. Nós vamos colocar aqui embaixo, aqui, ó. @Rodrigo Lopes. Como é que tá no Instagram? Rodrigo.Lopes 0703. Vocês vão me achar lá no Instagram. Vamos tá aqui também. Mas pra cá, agora sim. E o Grupo Conecta, como é que acha? grupoconecta.com.br. E a quem quer bater aquela bola lá, jogar aquele futebol e tomar aquela coca, eu não bebo, né? Mas aquela coca gelada com limão e tal, acha onde? Arena 1. Arena 1. Também tá no Instagram? Online, também tá, é só procurar. Tá Arena aqui 1. também? Tá? Colocou aqui, ó, o filme que já deu aquela balançada, tá aqui, Arena 1. Arena 1. Meu parceiro. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado, cara, de coração, valeu assim demais, eu fico muito feliz, a gente rasga e elogia, a gente brinca, a gente é amigo há muito tempo, a gente já empreitou em algumas coisas, já brigou em outras, já acertamos, já demos cabeçada em outras, e eu tenho o prazer de conhecer ele como empresário e também conhecer ele como amigo, né? Então a gente já tá muito tempo aí. Então, o próximo Empreendedores Reais aqui eu vou trazer, sabe quem? Outro corretor. Brincadeira, vem coisa nova, fica ligado aí. Tchau! Faz assim, tchau! Tchau! Tchau!